Estamos de volta com o Conect Cidade, direto do centro de eventos aqui no Ceará Tech Summit. E para fechar o dia em plenitude, com o máximo de inovação, tecnologia, startups, tantas energias boas. É claro que o nosso convidado tinha que ser do Sebrae, o coordenador do Ceará Tech Summit, Herbert Melo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Que dia, hein? Que maravilha! Muito obrigado. Estar aqui na cidade sempre é uma grande satisfação. O Ceará Tech Summit 2024 tem nos trazido grandes surpresas. 23.400 inscrições. Hoje nós temos 6.700 pessoas neste momento aqui no centro de eventos. Ontem tivemos em torno de 5.300, ou seja, temos mais de 12.000 pessoas que já passaram aqui no centro e ainda é o segundo dia. Exatamente, ainda temos amanhã e já vamos lembrar que a entrada é gratuita. A entrada é gratuita, as inscrições ainda estão abertas, porque a intenção é fazer com que a maioria da população, não só a população cearense, mas principalmente a população dos empresários do estado do Ceará, que somam aproximadamente 670 mil empresas, possam vir olhar o que as startups têm para buscar solucionar alguns problemas que muitas vezes eles podem solucionar com esses pequenos produtos e grandes produtos também que as startups estão aqui apresentando. Pegando já um gancho do que o senhor está falando, a gente lembra que o Sebrae faz esse trabalho de ponte, né, entre as startups, entre os pequenos negócios, com grandes corporações, com empresas tradicionais. Isso você está falando dos atores do ecossistema de inovação. Exatamente. E da vida para a rede dos ecossistemas de inovação. Esse ano tem algo muito interessante. Nós conseguimos modificar esses atores do ecossistema de inovação, colocando dentro mais um elo desses atores que é o segmento da comunicação. Então, a comunicação ela entra nesse círculo, vamos dizer assim, compondo os atores do ecossistema de inovação. As startups, elas são profissionais em pitch. Fazer pitch de 3 minutos, Exatamente. Isso é o dia a dia delas. Mas elas precisam também começar a estar em frente às câmeras, sendo entrevistadas pelos meios de comunicação, ou seja, e aqui no Ceará Tech Summit a gente começa esse momento em que todas as TVs, rádios, todos os meios de comunicação do estado do Ceará estão aqui, estão abertos para que as startups possam começar essa interação que é tão importante. Aqui mesmo, hoje à tarde, nós entrevistamos pelo menos uns três CEOs de startups grandes, né, que estão começando. Um deles, por exemplo, tem uma startup que começou aqui no Ceará, mas já ganhou o mundo, continentes. Então, isso é muito importante. E a feira Ceará Tech Summit acaba sendo uma oportunidade também desse encontro, né, das pessoas, dos CEOs de startups, também com pessoas que querem fazer negócios. Sim, as startups elas trazem uma história muito bonita e são produtos do nosso dia a dia. Nós, daqui a algum tempo, não iremos lembrar como vivíamos sem essas soluções rápidas. Você imagina, por exemplo, o segmento da saúde. Uhum. O segmento da saúde, se eu puder dar um exemplo, nós temos uma startup aqui no estado do Ceará que promove algo que é importantíssimo. Você vai a uma consulta médica, as tradicionais, o médico diz qual é o teu diagnóstico e coloca uma receita. E muitas vezes você só vai saber qual é o remédio quando chega na farmácia. Por quê? Porque você não entende a letra, né? Isso. Tem uma startup hoje que ela faz o seguinte. Ela é como se fosse uma entrevista tua comigo. Certo. O médico vem, liga o computador, começa a conversar com o paciente, ele vai dizendo tudo que ele está sentindo, o médico depois começa a examinar, e aí o médico continua dizendo quais são os elementos, quais são os diagnósticos que ele está capturando com os exames básicos,
para que o computador também escute. E aí, depois disso, no final da conversa, ele aperta um botão e aí o computador ou a IA, inteligência artificial, Exato. ela dá exatamente o diagnóstico daquela consulta e indica quais são os principais medicamentos que ele pode ou que ele deve tomar. Então, isso é um avanço muito importante. Por quê? Porque a interação entre a IA, o profissional médico, esse conjunto faz com que o diagnóstico seja muito mais assertivo. Ou seja, é um diagnóstico de saúde de um profissional aliado ali com a tecnologia. Eu posso dar um outro exemplo também da saúde ainda. Os médicos, principalmente aqueles que analisam imagens, o tempo maior não é o exame, o tempo maior é a análise da imagem e depois o laudo. Uhum. Também nós temos aqui no estado do Ceará uma startup que trabalha com isso e faz o quê? Durante o exame, a IA já captura a imagem, já faz o laudo com 99,9% de acerto e o profissional vai lá e confere e a rapidez é muito maior. Então, isso que eu estou colocando aqui para vocês são pequenas coisas que nós teremos durante os próximos meses. Antigamente a gente dizia próximas décadas. Uhum. Hoje não é mais nem anos, é exatamente os próximos meses. Por falar em Ceará, que berço que o Ceará está se tornando aí de grandes startups. O Ceará hoje tem apresentado grandes avanços com relação a isso. Nós temos no sistema Sebrae uma premiação nacional que é Top 1000, Top 100, Top 30 e Top 10. Ou seja, nós temos essa premiação fazendo com que sejam agraciadas as melhores startups do Brasil. Aqui no estado do Ceará nós temos 21 startups no Top 1000, nós temos 4 no Top 100, 4 no Top 30 e uma no Top 10. Ou seja, nós estamos muito bem na fita. Das 10 principais startups do Brasil, tem uma aqui no Ceará. Da última vez que nós conversamos, tínhamos no Ceará cerca de 400 startups. Quanto é que está esse número hoje? A startup é como uma empresa, né? Eu até digo sempre que startup e empresa tradicional, ela tem o mesmo perfil. Perfil que eu digo são as mesmas leis, as mesmas normas, mas a startup é mais rápida, tem um modelo de negócio diferenciado. Tinha em torno de 400, que é o que nós tínhamos dito da última vez que estivemos aqui. Hoje tem 608. Mas 608 que a partir de amanhã pode ter 610, 620, isso depende muito. Uma feira que nem essa daqui incentiva e estimula muito o nascimento de outras startups. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que esse número foi mais ou menos há uns 3 ou 4 meses atrás. Então, para você ter ideia como é rápido e como é dinâmico, né? Porque a pessoa tem uma ideia ali de inovação para solucionar um problema e aí também conta com esse incentivo do Sebrae, né? De fomentar, de trabalhar aquela ideia para que dê certo, né? Isso é fantástico. O mundo das startups é muito intuitivo e muito rápido. Nós não podemos esquecer também de um outro modelo de negócio semelhante à startup, eu digo que são primos, inclusive, que são os games. Sim, eu queria falar dos games aqui. O Ceará está sendo a terra dos games, gente. Dos games, não só dos jogadores, não. Nós estamos falando dos produtores, dos desenvolvedores de games. E o senhor é um entusiasta dessa área. O Sebrae também tem um incentivo bem importante nesse segmento. Games é o único tipo de negócio que nunca passou por nenhuma dificuldade de crescimento. Muito pelo contrário, ele cresce, ascende ano após ano. Aqui no estado do Ceará nós temos 47 empresas que constroem games e somos um dos principais estados do país com relação ao desenvolvimento de games. Somos um dos 3 estados do país que hoje trabalha e dissemina essa tecnologia que é a construção de games. A gente está trabalhando um novo segmento, as startups não surgiram há muito tempo.
Estamos ainda no nascer de tudo isso, mas o que é bonito de se ver é que são soluções para a sociedade e também geram empregos. Gera emprego e, além da geração de emprego, gera visibilidade não só para o Estado, como o país como um todo. Nós estamos aqui hoje com uma feira que nasceu e a cada ano, é a terceira edição, ela tem crescido exponencialmente. Nós já temos uma proposta para 2025, mas nós também já estamos conectados com outras feiras internacionais, como no caso do Web Summit Lisboa, que vai Sim. acontecer agora em novembro, e que nós estaremos também participando com as nossas startups aqui do estado do Ceará, naquela feira, que é uma feira que tem startup do mundo inteiro. A maior feira de startup do mundo é essa que eu tenho falado nesse minuto. A gente vai ter a premiação, aqueles que ganharem aqui. Eu queria que o senhor explicasse, porque tem uma lista de 10, né? De 10 possíveis ganhadores, né? Como é que está essa premiação? Nós estamos nessa lista, que já é uma das etapas finalísticas, vamos dizer assim, com 10 finalistas. 10 finalistas. E dessas 10 finalistas, as 3 principais, ou as 3 melhores, vamos dizer assim, que se apresentaram melhor aqui nessa feira, o Sebrae está premiando com acesso ao Web Summit Lisboa e com a parte de logística também. Então, além disso, o sistema Sebrae tem uma ação junto ao Web Summit Lisboa que vai fazer com que essas startups interajam não só com as outras startups do restante do país, mas principalmente o restante do mundo. Lá é um mundo de startups. Olha, hoje nós tivemos inúmeras palestras, workshops, tivemos apresentações dos expositores, são mais de 300 startups se apresentando aqui, muita troca de experiência entre as startups, os negociadores, os investidores, muita gente passando por aqui, é uma dinamicidade muito grande, muito rápida. Então, eu queria já que o senhor fizesse um convite para amanhã, né, o terceiro dia da feira, e também já falasse do que tem amanhã para já empolgar quem está em casa. Tá bem, amanhã é o último dia, nesta feira. Inclusive, nós ampliamos a pedido dos expositores para 3 dias. A cada feira, a gente acha que podia esticar um pouquinho mais, porque é algo tão dinâmico que nos absorve de uma forma que os negócios e a interação é importante esse ambiente aqui, só vivendo mesmo. Maravilhoso, é uma energia que você não sabe. Nesse ano nós fizemos uma inovação, nós separamos as startups por segmento. Isso faz com que, na hora em que a gente começa a visitar, achando que acabou, começa um outro segmento, e o outro segmento tem uma forma diferente de se apresentar. Então, isso faz com que esse ambiente seja um ambiente muito dinâmico. Amanhã nós continuamos com palestras, continuamos com as rodadas de negócio. É o último dia do Hackathon. Esse Hackathon também tem premiação. Amanhã nós vamos encontrar ou ser apresentado quais são as soluções para a demanda do Hackathon. Também tem premiação, como eu disse. Tem a premiação das 3 principais startups aqui da feira. Nós temos ainda rodada de negócio, temos os investidores que estão aqui caçando startup, como eu digo. Tem as palestras e tem muita startup que vão continuar fazendo negócio. Eu estive conversando com algumas startups no primeiro dia que disseram que ainda estão atendendo pedidos da última feira. Essa feira, eu acredito que tenha sido muito melhor para eles, e isso é o que o Sebrae gostaria, que cada um saísse daqui com a sua agenda cheia de pedidos e trabalhando muito para atendê-los. Então, olha, já tem o convite para amanhã, a partir das 14 horas até as 10. Funciona até as 10 da manhã também. A entrada é gratuita, você vem e faz a sua inscrição. Você não precisa ter uma startup para estar aqui, basta você ter curiosidade. Eu garanto que você vai adorar esse ambiente. É uma energia única de pessoas motivadas pelo futuro, por novas tecnologias,
por inovação, que não significa que seja a mesma coisa. E se você tem, de repente, uma ideia, aquela ideia que você nem acredita tanto, aqui é o ambiente para você se inspirar, para você acreditar naquilo que você pode fazer e também já pensar em começar e vir na próxima feira já como um participante com startup ou com uma ideia já desenvolvida aí com a ajuda do Sebrae. Eu gosto muito sempre de entrevistar o senhor sabe disso. Esse é Herbert Melo, coordenador do Ceará Tech Summit, a quem eu agradeço. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa, agradecer a participação do povo, convidá-los novamente, fique à vontade. Aqui é um ambiente super interessante para a gente estar, interagir e principalmente mostrar para a sociedade do estado do Ceará o que o Sebrae faz. O Grupo Cidade de Comunicação, nós agradecemos em nome do Sebrae e esperamos que todos que estão nos assistindo possam também participar, não só desse momento, mas de todos os outros momentos que o Sebrae promove, que o Sebrae apoia e principalmente o desenvolvimento e o crescimento da micro e pequena empresa do estado do Ceará. Muito obrigado por estar aqui com você. Obrigada também. E claro, amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais podcast, mais Conecte Cidade. E por enquanto, eu, Fernanda de Castro, me despeço por aqui. Amanhã tem Bianca Saraiva também aqui participando. Tchauzinho, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vem para o Ceará Tech Summit. Tchau!